dados. O número de mortes violentas aqui no Brasil caiu nos 10 primeiros meses deste 2023. São dados do Ministério da Justiça. Viga, bom dia para você, meu amigo. Explica para a gente com detalhes o que esse levantamento mostra. Fala, meu mestre Carlos Aros, bom dia para você, para a turma toda, o rei da inteligência artificial, nosso querido Aros. E vou trazer aqui uma estatística que não é uma autopromoção do governo, mas mostra bastante como são expressivos ainda os números da violência e da criminalidade no Brasil. Vamos lá. De janeiro a outubro desse ano, viu, Aros? As mortes violentas no Brasil caíram 2,2%. É um número para ser, obviamente, celebrado, comemorado. Mas quando você olha para os números absolutos, quando você entra aí nos meandros desse levantamento feito pelo Ministério da Justiça e também da Segurança Pública, aí que vem a preocupação real. Mais de 70 mil mortes foram registradas nesse ano de 2023. Precisamente, 71.078 mortes. Uma queda de 2,2% em relação ao ano passado, quanto de janeiro a outubro, foram 72.715 mortes violentas. Estamos falando de homicídios dolosos, lesão corporal seguida de morte, feminicídio, acidente de trânsito e muito mais. Agora, presta atenção nesse número, Aros. 234 mortes ao dia. Essa é a média de 2023 em todo o país, segundo esse levantamento feito pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública. A gente fala muito sobre violência, segurança e insegurança aqui no Rio de Janeiro. É claro que o Rio está na vitrine, é um protagonista desses casos de criminalidade. Mas São Paulo, segundo as estatísticas do Ministério da Justiça, em números absolutos, tem mais mortes violentas esse ano do que Rio de Janeiro e do que a Bahia também, outra protagonista. Em São Paulo, foram 8.807 vítimas de violência fatal nesse ano de 2023, contra 6.816 na Bahia e 6.230 aqui no Rio de Janeiro. A Bahia ficou também muito conhecida esse ano, além, é claro, das suas belezas, dos seus atrativos, praias e, é claro, aquele tempero, aquele jeito baiano especial de ser, por muitas incursões e operações policiais. E as intervenções policiais contra criminosos, bandidos, resultaram na morte de muitas pessoas. 27%, segundo a estatística do Ministério da Justiça, do valor total. No ano de 2023, janeiro a outubro, foram 5.268 mortes por intervenção das forças de segurança. 1.410 especificamente no estado da Bahia, 770 aqui no Rio de Janeiro e 407 no estado mais importante, mais populoso do Brasil, o estado de São Paulo. Ou seja, queda de 2,2%, é um número legal, é um positivo que deve ser cada vez maior essa queda. No entanto, os números absolutos mostram que são quase 71.100 mortes violentas de janeiro a outubro desse ano em todo o país, uma média alarmante, 234 óbitos violentos por dia no país agora em 2023, meu caro Aros. Ô Viga, vou segurar você um tiquinho só para eu ouvir a turma aqui sobre esse primeiro tópico. Daqui a pouco eu quero as atualizações sobre o caso do miliciano preso. Sobre esses números, Palumbo, 10 primeiros meses com redução das mortes. Qual a leitura? A leitura é a gente perguntar para qualquer pessoa se ele está se sentindo seguro este ano, se sentiu mais seguro do que no ano passado. Eu tenho certeza que um esmagador número de pessoas vão falar que se sentiam mais seguro o ano passado. E eu não gosto, eu fico extremamente irritado quando eu vejo algum secretário, algum governador falando, olha, vamos dar a sensação de segurança. Eu odeio esse termo. Pergunta para um homem, para uma mulher, se ele quer ter a sensação de que ele não é corno. Não, ele não quer ser corno. Essa é que é a verdade. Ele diz, a sensação de segurança. Não, as pessoas estão sendo roubadas o tempo todo, as pessoas estão sendo assaltadas, estão sendo mortas o tempo todo. O número é muito bonito, né? Graças a Deus que abaixou um pouquinho esses números, mas as pessoas não estão se sentindo seguras de forma alguma. Isso daí é culpa de governadores, de secretários e principalmente de um Congresso Nacional que não está preocupado com vítimas, não está preocupado com o cidadão de bem. Essa semana foi noticiado dentro de um partido político onde foi roubado a sede, mas é engraçado que esse mesmo partido sempre vota contra o aumento de pena, sempre vota
contra se retirar benefícios de criminosos, de vagabundos, né, PP, como você não gosta que a gente chama, mas para mim são vagabundos, são criminosos, e eu odeio esse termo, a sensação de segurança. Não, eu quero que a minha filha, que usa o transporte público, não seja roubada, não seja assaltada, e não que ela tenha uma sensação de segurança, porque isso não resolve absolutamente nada. A Júlia estava aqui concordando com você, Palumbo. Diga lá, qual a tua leitura sobre esses dados, Júlia? Eu entendo que essa sensação de segurança, embora ele não goste desse termo, mas não vejo qual outro termo usar no caso do sentir, né, do cidadão, mas mudou. Pelo menos eu sinto aqui em Brasília, as pessoas se sentem, sim, menos seguras do que se sentiam antes. E aí eu tô com os dados aqui, evolução de assassinatos nos primeiros semestres. A gente observa uma tendência de queda a partir do primeiro semestre de 2020. E a diferença do primeiro semestre desse ano de 2023, que foi de 19.742, para o primeiro semestre de 2022 é muito pequena, né? Que foi de 20.435. Então, a gente vê um acompanhamento ainda, né? A gente sabe que qualquer alteração em termos de gestão, de determinações, ela não vem de uma hora para outra. Esse ano ainda é muito resultado das políticas do governo passado. Então, nós temos que, nesse momento, comemorar. Que bom que o número de mortes violentas diminuiu, ainda está na tendência de queda. Agora, a prova das políticas defendidas por este governo, né, como, por exemplo, insistir no desarmamento dos CACs, aí sim a gente vai ver o resultado a partir do ano que vem, porque entendo que a gente ainda está colhendo os resultados das determinações do governo passado. Concorda com essa leitura, Mônica? Eu acho que a gente precisa parar de olhar a segurança pública em função de prisões e de pessoas armadas e de mais bala na rua e começar a olhar como é que você evita que o crime aconteça. Nós estamos falando de morte, não estamos mais falando de roubo, não estamos mais falando... Estamos falando de pessoas que morrem. Então, o que vai acontecer depois, para a família, nada traz aquela pessoa de volta. Como que a gente reduz a mortandade? Como é que a gente reduz a violência? O feminicídio, o Brasil continua sendo campeão de feminicídio. Aí os caras saem na saidinha, e aí nós vamos discutir de saidinha ou não, mas seja o que for, continuam achando que pode jogar óleo quente na mulher e queimar a mulher inteira. Então, tem que ter liberdade com responsabilidade. Vai falar de arma? Tem que ser um país onde se pune qualquer abuso. Verdade. Mas a gente não olha para o antes. Ninguém está olhando o menino na favela de 12 anos que está sem saída nenhuma e vai acabar entrando para o crime. Enquanto a gente não olhar para isso e a gente continuar discutindo aqui se o povo tem que estar armado ou não, não vamos resolver o problema. E tem gente morrendo. E aí, PP? O PP vai discordar de tudo. Não, eu discordo de tudo, inclusive da premissa que foi colocada pelo Palumbo, né? A sensação de segurança esse ano é exatamente a mesma do ano passado. Não é, não. Exatamente a mesma do ano anterior. Não é, não. Ou seja, é fruto de uma política estadual completamente falida, completamente equivocada. Infelizmente, o Palumbo acha que segurança pública se resolve com tiro, bala, mais prisão. Tá colocando a palavra na minha boca. Impressionante. Eu não falei isso, não. Eu não falei isso, não. Chamar quem tá preso de bandido. É o quê? É o quê? Bandido não. É o quê? Bandido. Ele é o quê? É chamado que não, ele é o quê? Vagabundo. Ele é o quê? Vagabundo. Ele é o quê? Vagabundo. E ele é o quê? Não é vagabundo. Eu quero que você me fale o que tem vagabundo. Tem vagabundo. Tem pessoas corrigíveis e tem pessoas que são do bem. Que tiveram uma decisão ruim. Crime, vamos voltar, cara. Quem comete crime é o quê, PP? Criminoso. Vagabundo. Vagabundo é o quê? Que absurdo vagabundo. A acepção da criminalidade é muito mais ampla que colocar o cara de vagabundo. Você fala pra tua bolha, Paulo, eu até entendo. Você quer fazer minha bolha não. Você quer minha fazer bolha não. Minha bolha não. Minha bolha não. Minha bolha não. Minha bolha não. As pessoas não se sentem seguras, PP. Mas as pessoas não se sentem... Você se sente seguro? Claro que não. Vai ali na Paulista, faz uma selfie lá. De uma política de segurança falida que você defende... Não defendo. Eu tô falando pra investir na polícia judiciária o tempo todo e ninguém investe. Isso não muda em nada. Ela vai investir no quê? Colocar bilhões... Vai investir no quê? Numa tornozeleira e mandar... Sai todo mundo. Se colocar bilhões a mais na segurança pública, com a mesma política pública... Não, mas aí a gente tem que fazer o que a Mônica falou. Vai dar no mesmo. Você tem que investir em educação, em saúde. Você não pode deixar aquela criança de 12 anos ali vendo tráfico na porta de casa dela e não ter uma escola decente, não ter um esporte para ela fazer, não ter um curso profissionalizante para ela fazer, e aí a polícia fica sendo a vidraça. Todo mundo ataca. Qual que é a solução? Óbvio que isso aí, você mudando é o que a Júlia falou ontem. O seio familiar, PP. É o seio familiar transforma a pessoa.
Você vai falar que não? Uma coisa, se você comparar os níveis de homicídio do Brasil com os Estados Unidos, que tem uma educação muito melhor do que o Brasil, os Estados Unidos e muitos estados são piores do que o Brasil. E a culpa é de quem agora? Ou seja, só educação... Agora você vai colocar a culpa nas armas. Só educação não resolve o problema. O problema do mundo, e o Brasil inclusive, que a gente tem a mesma política de segurança pública, que é a tal guerra às drogas. Então... O tempo inteiro, lá vai você drogas. Falar de liberar maconha. O que a gente tem que pensar... Lá vai ele falar de liberar maconha. O que a gente tem que fazer é implementar políticas públicas diferentes. Temos que revisitar, sim, a questão da comercialização das armas. Temos que revisitar, sim, pensar diferente as questões das drogas, sim. E por aí vai.